Ó Deus de santificação, Deus de poder, Deus de glória. Sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que precisamos de colocar a nossa vida em ordem. Pedir a Deus para que nós possamos estar na vontade dEle, a qual Ele tem nos dado o direito de estar nesta terra, colocando a nossa vida em ordem. Porque o tempo será difícil, como foi desde o princípio, quando o homem pecou. Deus colocou o homem no jardim do Éden, lugar muito bom, mas porém, para cumprir aquilo que estava previsto nas ordenanças de Deus, o homem pecou, desobedeceu a Deus e tomou um rumo diferente. E nessa decisão que ele tomou, ele desobedeceu o próprio Deus. E agora vivemos uma vida de pecado. Mas a Bíblia diz bem claro: colocai a vossa vida em ordem, porque os tempos serão difíceis. Quando fala difícil, porque neste mundo teremos aflição. Jesus disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. Nós sabemos que existe uma promessa, a qual Deus, Ele prometeu e cumpriu nas suas promessas, nas profecias, de enviar um para pisar a cabeça da serpente. E foi enviado Jesus, o único Filho de Deus, a qual ele, olhando para a terra, não viu um justo sequer. E agora ele mandou o Filho dele para resgatar e livrar nós da condenação eterna, a qual que é a segunda morte, escapando da morte. Como escapar da morte? Sendo que todos nós morremos, mas todos foram condenados a morrer a uma só vez, e depois segue-se o juízo. Esse tempo que morre é o nosso corpo. O corpo foi feito o templo do Espírito, mas um dia ele vence. Seus dias estão determinados por Deus. E ele está traçado aonde você vai passar. Hoje você está nessa praça porque Deus traçou a sua vida para que você estivesse aqui hoje, para receber esta palavra gloriosa. O mundo, que significa o povo que habita na terra, é uma multidão tão grande que se chama mundo. Está sendo saqueado. Doenças, maldades, falta de amor, tragédias. A megafone está gritando. Acorda-se. Nós sabemos que existe fome na terra. Tem pessoas passando fome. Mas de pão e de água.
Mas a Bíblia disse bem claro que existe um alimento espiritual, que é o alimento da alma e do espírito, a qual este precisa ser alimentado para que possa deixar os seus pecados que são manifestados na carne, a qual nós vivemos. O Espírito vive dentro de nós. E o que contamina o homem não é o que sai, o que entra pela boca, mas assim o que sai da boca, porque vem direto do coração. Então, sabemos que tem fome na terra, mas a Bíblia diz que vai vir uma fome, não fome de pão, e nem sede de água, mas assim de ouvir a palavra de Deus. Precisamos acordar deste sono do pecado, que está nos fazendo anestesia, está parando a nossa vida espiritual, inclinando para a carne e ainda ajudando a destruir o corpo, a qual a Bíblia disse bem claro, o salmista escreveu: ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa encontrar dias sábios. Outra versão que ele disse: não deixa que eu vá antes do meu tempo. Você tem um tempo para viver sobre essa terra, mas muitas vezes o pecado tem assolado tanto a humanidade que o homem está pecando tanto que está morrendo antes da hora. E não sabe ele que quanto mais rápido ele morre, mais perto do juízo de Deus ele se encontra. E o juízo é este: todos dobrarão o seu joelho diante do tribunal para dar conta segundo as tuas obras. O tempo de sair da zona de conforto, deixar todas as malícias, todo engano, toda mentira, todas as coisas passageiras, tudo nessa terra passa, tudo passa. Só a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra. A Bíblia diz que este céu vai se rolar como papel. Essa terra vai se derreter. Imagina o inferno que vai ser. Assim diz as Escrituras. E o tempo está próximo. Acorde. É tempo de sair da zona de conforto. Pensar que está tudo bem e está caminhando para o abismo, para o lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. Temos que sair. É tempo sim de arrepender e buscar a Deus. Clama a mim, eu respondo a Deus, e anunciar-te as coisas grandes que não sabe que está escondido. Existe um tesouro escondido. Esse tesouro pode estar dentro de você. A sua alma está doente, está gemendo de dor, vendo que está vencendo o tempo. Cada dia que se passa na terra, nós vemos que está caminhando para a destruição. É guerra, rumor de guerra. Mas a Bíblia diz que vem um dia pior do que uma guerra. Pior
pior do que nossos dias. Hoje o que nós estamos passando se chama aflição. Mas naquele dia vai ser terrível o dia do Senhor. A terra se derreter. Esse céu que nós vemos, que é o primeiro céu, enrolar como um papel. Porque vai ser muito terrível o dia do Senhor. Poucos dão atenção no que Deus já falou na Bíblia. Hoje está pensando que a Bíblia é mentira. Mas a Bíblia diz bem claro que nada passa sem cumprir o que está escrito, falado por Deus. E disse sobre o tempo que virão. Muitos poucos sabem que Deus falou na Bíblia sobre o tempo que virão. Escute, disse Jesus, escute o que Jesus falou. Eu venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as suas obras que praticam. O que você está praticando? Malícia, bebedice, cotonaria, prostituição, adultério, fornicação. O que você tem preservado para encontrar com teu Deus? O que é que você tem reservado para que quando Deus pedir a tua alma, para quem tu tem reservado? Se você se arrepender, abandonar o seu pecado e orar a mim, disse Jesus, disse Deus, eu ouvirei do céu, perdoarei o teu pecado e farei um lugar, um país grandioso e novo. Quando se fala em morada, é porque o entendimento do homem, quando o homem pensa ser rico, ele logo pensa numa boa morada. Tem moradas que valem milhões, mas no dia que Deus pede a alma, pede o Espírito que habita nele, fica tudo por aí. Carro, casas, tudo fica por aí. Porque tudo se destrói. Mas a tua alma tem um destino para Deus. E aí de você se chegar lá com as suas mãos vazias, arrepende hoje do caminho que você está andando. Procura Deus. Ele pode te dar vida nova, vida transformada, sem bebedice, sem glutonaria, sem se embriagar. A Bíblia diz bem claro, não embriaguei com vinho que é contenda, mas encheio do Espírito Santo. Então, a recomenda da palavra de Deus é: coloque-se a sua vida em ordem, porque o tempo será difícil.
Hoje tereis aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Conheço o Deus que te criou e que enviou o Filho dele para salvar a tua alma. Tu está pensando que eu estou brincando? Isso é o que está escrito na palavra de Deus e ela hei de cumprir. Assim como eu tenho certeza que eu estou vivo aqui falando dessa palavra, ela também é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e nas juntas do medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do teu coração. Não se brinca de ser, não se brinca com a palavra de Deus, não se brinca. Dinheiro não compra, porque a Bíblia diz bem claro que nós foi comprado com o sangue que derramou de Cristo na cruz. Desperta-te, porque dia difícil virão. Essa terra pegará fogo, o céu enrolará. Nós sabemos que brevemente isso está para acontecer. E que Deus te abençoe maravilhosamente. E que o Espírito de Deus continue te dando chance para entender o que Deus tem contigo. Precisa alertar. Desperta-te. Tu que dorme. Ergue a tua cabeça. Renova a tua força. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Receba Jesus na sua vida, porque Ele pode te transformar o seu modo de viver e te conduzir à vida eterna. Ou você está pensando que nossa vida se acaba aqui? Acaba aqui este corpo material, mas a vida espiritual continua diante do trono de Deus. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos por tudo o que tem feito por nós. Por isso nós estamos aqui. Continua conosco, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para